Mais uma quinta-feira, mais um Carlos Rosa Convida. Desta semana, um programa completamente diferente. Ou não. Vamos falar de desporto, vamos falar de hóquei em patins e vamos falar de uma equipa da cidade, da região e da cidade de Torres Vedras, que acaba de subir à primeira divisão nacional em hóquei em patins. Tenho o prazer de ter comigo hoje o coordenador da competição e treinador da equipa, da física, o André Gil, e é com ele que vamos conversar então esta noite. Para já, André, obrigado por teres feito o favor de estar connosco e os parabéns. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer também o convite para estar aqui. É um prazer também enorme estar aqui presente e poder falar da minha modalidade e daquilo que nós conseguimos fazer. Portanto, acho que temos que agradecer em nome da física também. Quem tem que agradecer somos mesmo nós, porque vocês conseguiram um feito para a cidade, para a região, para a física, claro, como é evidente, a física na primeira divisão já é um habitué. Normalmente a física está por lá pela primeira divisão, mas há uns interregnos, não é? Este foi um interregno de 3 anos e o regresso custa sempre mais, não é? Sim, um bocadinho, até pelas condicionantes que temos também ao longo dos anos e nos últimos anos, infelizmente, como também já é de conhecimento geral, e acho que todos os clubes têm passado um pouco por isto, portanto há algumas dificuldades, nomeadamente a nível financeiro, e os orçamentos também são mais reduzidos, portanto não deixa de ser um feito, acho que foi um feito e que é um feito, na nossa opinião e no nosso grupo de trabalho, e penso que em termos de direção da física também pensa desta forma. Acho que tem um sabor especial precisamente por ser um dos orçamentos mais baixos de sempre da física, e que se calhar era uma equipa que no início do ano também ninguém daria nada, ou ninguém pensaria que poderia estar na posição em que nós estivemos e ele está pela subida de divisão. Portanto, acho que acaba sempre, apesar disso ir muito bem, que a física habitua-nos habitualmente a estar na primeira divisão ou estar na segunda divisão, ou lutar por subidas, mas há momentos, e este acho que foi um momento que é realmente importante e um feito importante por estas condicionantes que eu referi. É sempre importante. Aliás, o André temos connosco aqui uma das camisolas da física. Eu sei que não é a camisola de jogo, sim, é a camisola de treino, de aquecimento, mas física, não é? É a importância da física na nossa região. Sim, entre a física e a minha equipa, entre aquela segunda metade da primeira divisão e claramente os primeiros lugares da segunda divisão. Costuma ser assim, não é? Sim. Isto para além de ter dito isso há pouco, que tinha sido um feito, para quem não nos acompanha tanto, se calhar também há outro fator que para nós teve um sabor especial. Nós há 2 anos não subimos no último segundo do jogo. Nós tivemos já há 2 anos atrás. Como é que isso aconteceu? Há 2 anos atrás tivemos praticamente todo o campeonato em primeiro lugar, portanto, ou seja, ao encontro daquilo que está a dizer. Portanto, nós somos uma equipa que geralmente luta para subir divisão ou luta para nos mantermos se estivermos na primeira. E na última jornada nós tínhamos que ganhar o último jogo, tivemos a ganhar até, eu acho que foi menos do que um segundo inclusive, e foi-nos marcado um penalti a 3 milésimos de segundo para acabar o jogo, que deu o empate ao nosso adversário, e com esse empate nós fomos relegados para o segundo lugar. Foi o segundo lugar que nós conseguimos atingir este ano, mas acho que o facto de ter acontecido daquela forma, em termos anímicos, afetou bastante a equipa, e nós não conseguimos depois na liguilha lutar de igual modo, ou pelo menos com a qualidade que nós achávamos que podíamos conseguir, e acabamos por não subir. Portanto, e no fundo, passado 2 anos, isto também foi um bocadinho repor a verdade, digamos assim, e repor a física no lugar em que merece, e portanto isso foram todos fatores que pesaram e que foram realmente importantes, e que acaba por ter o tal sabor especial, esta nova subida da física em primeira divisão. Mas isso nos últimos milésimos da temporada, uma temporada enorme, não é? Eu não sei quantos, mas para aí com
20 e tal, 30 sim, jogos, sim, não é? Perto de 30 jogos. Nos últimos milésimos não subir, há um sentimento de frustração enorme, não é? Enorme e é difícil de superar. Posso confessar que ainda hoje me lembro daquela situação, porque realmente foi uma situação primeiro de uma injustiça tremenda por aquilo que nós tínhamos feito no campeonato. E depois, obviamente, que é frustrante, é uma época toda deitada quase fora por aquele momento em que nós não conseguimos controlar e que na modalidade foi muito falada essa questão, porque foi uma decisão de arbitragem, não foi um golo corrido, digamos assim, foi uma decisão de arbitragem que nos penalizou bastante e que naquele momento foi dramático quase, tanto com o pavilhão cheio também, tal como teve este sábado. Já toda a gente estava a festejar porque o jogo estava praticamente a acabar e acabamos por não subir. Portanto, isso foi algo que é a minha quinta época na física e foi realmente um dos aspectos que me marcou pela negativa, foi realmente esse ponto. Isso, claro, o mais difícil deve ter sido conseguir recuperar os jogadores e a equipa para o play-off de subida entre os segundos, não é? Não deve ter sido nada fácil. Foi extremamente difícil, como eu disse, e na minha opinião acho que nós não acabamos por não subir depois na liguilha precisamente por isso. O aspecto anímico acho que foi extremamente determinante, ao contrário deste ano, porque este ano foi uma vitória termos ficado em segundo lugar, portanto a equipa estava moralizada, estava extremamente moralizada e motivada por conseguir um segundo lugar, que nós sabíamos que era uma boa posição por aquilo que tinha acontecido no campeonato. Da outra vez foi um bocadinho o inverso, porque nós estivemos quase sempre em primeiro lugar e portanto já era um dado praticamente consumado e ninguém acreditaria que nós não subíamos divisão. E acaba por ser um aspecto bastante mais penalizador e em termos anímicos foi extremamente difícil preparar a equipa para essa liguilha e acabamos por perder, penso eu, muito derivado a esse aspecto. Mas deu para continuar com o André à frente da equipa, com o grosso da equipa, dos jogadores tão bem dentro da equipa. E valeu a pena depois, 2 anos depois, vem esta emoção toda da subida, não é? Como é que é subir divisão? Eu felizmente já é a segunda vez que também consigo com a física, acho que é uma satisfação enorme e é um dever cumprido também enquanto treinador, obviamente. Nós independentemente de como eu tinha referido, somos provavelmente os orçamentos mais baixos da física e mesmo a nível de campeonato havia muitas equipas que tinham outro tipo de orçamento e outro tipo de objetivos, mas nós como treinadores temos sempre a ambição de conseguir sempre mais e lutar sempre por o melhor lugar possível. Portanto é uma satisfação enorme, me senti-me extremamente feliz por ter conseguido, com os constrangimentos que nós tivemos ao longo da época, com algumas lesões, com alguns condicionamentos, e obviamente é um sabor especial quando vejo um pavilhão completamente cheio, a puxar pela física, com um ambiente também criado pelo Carvalho e pelos adeptos do Carvalho também muito bom, porque trouxe muita gente ao pavilhão, e é um clube, é o meu clube, portanto isso, ou seja, conjugar estas emoções todas, tanto ser o meu clube, estar a treinar o meu clube sempre e alcançarmos este tipo de feitos, acho que é extremamente importante e gratificante. E um orgulho também por representar o clube. André, mas este ano foi mesmo difícil, porque não foi pelo jogo em casa que subiram. Empataram o último jogo do play-off com o Carvalho em casa. É verdade. Estou a falar bem, não estou? É verdade. Nós podia ter corrido mal. Podia ter sido novamente nos últimos segundos. Portanto, e acho que pairou um bocadinho esse fantasma de há 2 anos. Mas nós fizemos um jogo extremamente bom no Carvalhos. Nós ganhámos no Carvalhos e o Carvalhos não tinha perdido qualquer jogo em casa, portanto já por aí tinha sido um feito muito interessante, mas até podíamos ter ganho com mais vantagem. Nós também sofremos um golo a 20 segundos do fim, portanto estávamos a ganhar com 2 golos de vantagem. E na minha opinião, por aquilo que fizemos, até podíamos ter arrumado, digamos assim, como se costuma dizer, a eliminatória no jogo fora. Em casa, eu acho que em casa nós entramos muito mal no jogo, acho que tivemos um misto de emoções porque havia alguns jogadores que provavelmente seria o último jogo que iam fazer, o pavilhão estava completamente cheio, infelizmente nós não conseguimos ter isso ao longo da época e acaba por trazer também algo
Um pouco mais nervoso. Exatamente, porque não estamos habituados a um ambiente daqueles ao longo da época. Acho que pesou um bocadinho todos esses fatores e realmente nós começamos a perder o jogo, inclusive. Portanto, isto foi um minuto e pouco de jogo, já estávamos a perder e a eliminatória estava igualada. E a equipa durante a primeira parte não se encontrou, fez um jogo bastante abaixo do que tínhamos feito em Carvalhos. Como é que fica um treinador nessa altura? Em que está a ver que os jogadores valem mais que aquilo, rendem mais que aquilo, mas parece que as rodas dos patins não andam, não é? Aquilo não há qualquer coisa que ali não funciona. Como é que um treinador cá fora se sente? Apetece ir lá para dentro jogar? Exatamente. Apetece puxá-los? Exatamente, há vezes que nós sentimos isso e sentimos um pouco impotentes porque vemos coisas a acontecer que realmente não treinamos e que não estamos muitas vezes à espera. E no fundo ali nós temos que tentar é dar instruções e tentar acalmar e tentar motivar porque eu senti realmente que a equipa não se estava a encontrar durante a primeira parte. E o papel foi realmente parar o jogo, pedir um desconto de tempo logo quase no início porque senti que a equipa não estava bem. Felizmente agora há descontos de tempo, não é? Sempre houve, agora há dois. Sempre houve. Agora há a possibilidade de 2 descontos de tempo, ou seja, podemos parar logo o jogo e depois ainda temos mais 30 segundos, portanto acho que é bastante benéfico, foi uma das regras importantes. Mas no fundo era acalmar a equipa, fazê-los ver que nós ainda não tínhamos entrado no jogo e que tínhamos que entrar no jogo e que nós tínhamos qualidade mais do que suficiente para fazer para virar o jogo e para ganhar a eliminatória. Portanto foi esse trabalho que se fez e a verdade é que nós na segunda parte tivemos muito melhor do que na primeira. E tivemos tudo para ganhar o jogo. Portanto, nós não ganhamos. Qual era o resultado ao intervalo? Já agora? Ao intervalo estava 1-1. Portanto, estávamos a perder 2-1 ao intervalo. Ou seja, tinha a eliminatória ali mais ou menos. A eliminatória estava igualada, portanto havia ainda uma segunda parte inteira para jogar. E nós na segunda parte conseguimos ganhar vantagem e tivemos sempre em vantagem, portanto empatamos o jogo e depois viramos o jogo. E foi já nos últimos minutos, ia jogar com mais um jogador, por incrível que pareça, que a equipa realmente cometeu alguns erros que não podia ter cometido e permitiu que o Carvalhos ainda sonhasse, pelo menos ir a prolongamento, porque falhou uma bola parada mesmo a acabar também, portanto, e por isso é que eu disse há pouco... Falhou o Carvalhos. O Carvalhos, exatamente. Nós já tínhamos falhado várias e por isso é que eu disse que tivemos oportunidades de... Isso são aqueles livros diretos onde parece que a baliza encolhe, não é? Sim, para nós tem sido ao longo da época, mas por acaso neste jogo específico até tivemos 50% de êxito, de sucesso, portanto não é mau, para a percentagem atual do hóquei patins não é mau. Mas a verdade é que tivemos a oportunidade para dilatar o jogo e para ter obviamente, estar mais confortáveis no final. Não tivemos, mas foi sofrer até ao fim, mas conseguimos, que era o mais importante. Mas, no fundo, pelo que eu entendi, toda a época foi uma época sempre a sofrer. Salvo seja, foi uma época sempre a sofrer, sempre a lutar. Porque pelo que eu percebo e pelo que eu também fui entendendo, quer daquilo que nós vamos vendo, quer das palavras do André, este ano não tinham aquela super... A equipa era muito boa, mas não tinham aquela super equipa para ganhar aquilo tudo sem qualquer hipótese para os adversários. Foi uma época também muito sofrida, não foi? Como é que começou? Como é que foi a época? Olha, a época começou... Antes de começar a época, na preparação da época, já tinha havido alguns episódios que não foram como nós tínhamos planeado. Portanto, primeiro a época a seguir, portanto, a época antes a seguir ao facto de não termos subido divisão no último segundo, a outra época foi realmente muito má. Apesar de nós, na minha opinião, termos uma equipa até com bastante qualidade, acabamos por não conseguir sequer estar a lutar por nada. Ou seja, foi uma época mesmo má para aquilo que estamos habituados. E na preparação desta época, que tínhamos até mais tempo a preparar porque não estávamos em objetivos nenhuns, tivemos alguma dificuldade em construir um plantel com a qualidade que nós desejávamos. Eventualmente pelo facto de ter a época ter corrido mal e não acreditava eventualmente no projeto, e foi duro logo a partir daí, ou seja, a construção do plantel foi duro porque sentimos algumas dificuldades em conseguir cativar os jogadores. Nós sabemos que não pagamos muito, portanto não temos esse orçamento e essa capacidade como outros clubes, mas mesmo em termos de projeto sentimos que as pessoas não estavam a acreditar no projeto da física.
E por isso é que eu lhe digo que o somatório disto tudo e as dificuldades foram desde o início, e o facto de nós não termos começado também muito bem a época. A primeira volta foi uma primeira volta um pouco aquém daquilo que nós queríamos. Em que lugar é que estavam ao fim da primeira volta? Ou seja, depois de jogarem com todas as equipas, fora e em casa, claro. Por quarto, quinto classificado no fim da primeira volta. Era uma posição decepcionante ou não? Não, era uma posição que nós sentíamos que tínhamos cometido alguns erros na primeira volta em alguns jogos e que nos tinha sido bastante penalizador, mas sentíamos que a equipa estava a crescer e que a equipa se realmente se unisse e que pensasse que era possível, tínhamos boas condições para o fazer, porque havia tirando o Tigres de Almarim, que teve sempre alguma distância em relação aos outros adversários, tínhamos condições para chegar ao segundo lugar, até ao primeiro, mas ao segundo tínhamos muitas possibilidades de chegar. Pois, o primeiro perderam aquele balanço inicial e com o Tigres... Era mais difícil. O Tigres teve sempre alguma vantagem, apesar de no final do campeonato nós acabamos a 3 pontos do primeiro lugar. Portanto, que é uma vitória, não é? É uma vitória, exatamente. Mas sentíamos que pelo menos o segundo lugar era possível e tínhamos qualidade na equipa e a equipa estava a crescer. E acho que houve alguns momentos em dezembro, com a paragem do campeonato, acho que a equipa teve um clique. Habitualmente é um momento em que as equipas têm algum relaxamento, acabam por treinar menos, não há competição, e a nossa equipa, muito pelo contrário, fez um trabalho com uma intensidade e com um querer enorme. E eu senti naquele momento que a equipa realmente queria, e acho que este são momentos importantes que um treinador também sente. Verifiquei realmente com os jogadores e que a equipa realmente queria algo mais do que aquilo que tinha feito na primeira volta. Portanto, e depois é uma questão de vitórias, e treinar, como costuma dizer, sobre vitórias é sempre mais motivante e vai aumentando também a nossa forma como trabalhamos, e vamos acreditando cada vez mais, e acho que isso foi determinante, e acabamos. Em que ponto é que o André sente que é possível ir lá, é possível chegar, é possível subir? Não foi quando estava em quarto lugar, quer dizer, acreditam sempre, claro, é desporto, ganha-se e perde-se, de preferência ganha-se. Mas há ali um ponto em que claramente, para além do acreditar, sentiu, é mesmo possível. Em que altura é que vem isso? Foi primeiro nessa fase de paragem, mas nós quando arrancamos em janeiro, portanto o final da primeira volta e o início da segunda, nós tínhamos jogos difíceis. E nós sentimos, ou ganhamos agora, ou irremediavelmente não ficamos arredados. E nós fizemos 2-3 jogos fantásticos e ganhamos jogos, foi mais jogos fora do que em casa nessa altura, e nós conseguimos ir buscar pontos onde os primeiros lugares não tinham conseguido. E foi um momento decisivo, a vitória em Grândola, a vitória na Salesiana de uma forma categórica, ganhar 5-0 num campo extremamente difícil, onde, por exemplo, os Tigres perderam 9-6. E nós fomos lá ganhar 5-0, portanto a equipa realmente começou a sentir que estava num momento extremamente bom e estava bastante consistente, e começamos obviamente a acreditar que podíamos ganhar a qualquer adversário e qualquer jogo, e que podíamos chegar, nessa altura até acreditávamos que podíamos chegar ao primeiro lugar. Portanto, a partir de determinado momento começamos a acreditar nessa possibilidade, porque era realmente possível. Para além do campeonato, tiveram uma prestação também muito boa na Taça de Portugal. Só terminaram frente ao Porto aqui, em Torres Vedras, na Física. Mesmo assim, com um jogo muito renhido, não foi? Exatamente. Nós chegaram aos quartos, oitavos final? Oitavos de final, sim, com o Porto. Fizemos um jogo muito bom mesmo, até superamos as nossas expectativas. Nós analisamos a equipa do Porto, que acabou por ser campeã nacional, e que muitas das equipas foram goleadas pelo Porto, e nós tínhamos consciência que isso também poderia acontecer, e também tínhamos consciência que tínhamos um jogo extremamente decisivo para nós no sábado seguinte, porque isto foi uma quarta-feira. Para o campeonato. E uma das coisas que nós estávamos a analisar era, o jogo do Porto seria para desfrutar essencialmente, e para dar minutos aos jogadores todos, e para não desgastar a equipa em demasia para o jogo de sábado. Mas a verdade é que o jogo começou-nos a correr tão bem, e tivemos quase sempre em vantagem com o Porto,
que não me permitiu fazer essa gestão, porque tínhamos realmente a possibilidade de fazer algo também histórico, que seria eliminar o Porto na segunda divisão. E o André acredita que um jogador, o André que foi jogador também, acredita que um jogador vai lá para dentro jogar com o Porto, com o Benfica, com o Sport, com o Oliveirense, com uma equipa dessas, e vai só desfrutar? Não, o primeiro objetivo tinha que ser desfrutar, mas eu sabia obviamente que ninguém ia dar o jogo como perdido. Aliás, eu como treinador nunca tive esse tipo de discurso, obviamente. Nós iríamos tentar fazer o nosso melhor, sabendo da diferença de qualidade e da diferença até de ritmo competitivo. Íamos tentar fazer o nosso melhor possível. Obviamente que as coisas começaram a correr bastante bem, tivemos a ganhar 2-0, ao intervalo penso que estávamos empatados, chegamos a vir na segunda parte estar em vantagem também, falhamos um livre direto no último segundo, portanto podíamos ter inclusive no último segundo ido para prolongamento pelo menos, e acho que era o mais justo. Inclusive o Porto chegou a considerar realmente isso, que era justo, e o jogo foi transmitido pelo canal do Porto e os próprios comentadores referiram isso, portanto isso também é um motivo de orgulho para nós. Mas não conseguimos, não consegui talvez fazer a gestão também que eu gostaria, e depois perdemos com o Sintra no jogo a seguir, e isso não foi a parte boa da história. E esse jogo se calhar custou-nos o primeiro lugar, porque esses tais 3 pontos que eu referi há pouco. Mas já tinham a diferença de pontos com o Tigres também, não tinham? Os resultados entre ambos, como é que tinham sido? Não, nós em caso de igualdade ficávamos nós em primeiro, primeiro. Porque nós ganhamos por mais golos em casa, perdemos nos Tigres, mas ganhamos na física por mais golos. E tínhamos vantagem, que era outra questão. Nós tínhamos vantagem sobre todos os nossos adversários diretos. Tínhamos conseguido fazer isso e, portanto, era um aspecto decisivo, digamos assim. O facto de termos perdido com o Sintra, senti ali naquele momento que nós só podíamos aspirar ao segundo lugar, mas obviamente que também fico satisfeito pela prestação que tivemos com o Porto, e se fosse hoje voltaria a fazer o mesmo, ou seja, lutar até ao fim com o Porto, mesmo que isso nos tivesse custado se calhar a subida de divisão. Mas acho que a nossa imagem, com o pavilhão cheio, com muita gente a ver o jogo, recebemos parabéns de muita gente também, porque realmente fizemos um jogo muito bom, portanto, e nós conseguimos felizmente chegar ao final do campeonato e conseguir a mesma subida de divisão, portanto acabou por ser um prémio para isto. Para a equipa, como o André dizia, nós por vezes não tínhamos os pavilhões cheios, não tínhamos tanta gente como mereceriam e gostariam sobretudo, mas nestes últimos jogos e no jogo com o Porto então, aquilo não cabia mais ninguém, pois não? Não, eu acho que até com este jogo agora com o Carvalho esteve mais gente, porque o Carvalho trouxe bastante gente e fez com que muita gente estivesse de pé, portanto não havia lugares. Sim, mas eu acho que isto também tem a ver com uma questão um bocadinho cultural, tem a ver com questões da cultura desportiva dos torrienses, que acho que só vão ver jogos quando realmente as equipas estão bem ou quando estão a lutar por alguma coisa. Isto acaba por ser uma crítica, eu assumo essa crítica, porque realmente acho que nós temos realmente boas equipas no concelho. Acho que a física é uma referência no concelho também, como a Torriense é no futebol. O Sporting Torres também tem estado bastante bem e está a lutar também para subir de divisão para a segunda divisão, e acho que estas equipas merecem, não estamos só a falar nestas modalidades, mas há muitas outras, mas estas modalidades e principalmente este pavilhão, acho que ainda se sente mais o apoio do público, portanto é algo mais próximo, e nós sentimos, e vou confessar, por exemplo, no jogo que nos deu acesso à liguilha, ou seja, nós tínhamos que empatar um jogo em casa com o Grândola, o empate bastava para assegurar a liguilha e faltavam ainda 2 jogos para acabar o campeonato. Tivemos uma casa desoladora. Eu sei que o dia era mau porque jogava o Benfica em futebol e uma série de coisas, mas acho que para aquilo que nós estávamos prestes a conseguir, que era garantir a liguilha, sendo uma das equipas mais representativas da região, acho que realmente merecíamos mais público a apoiar. Eu fico satisfeito por ter o pavilhão e enche-me de orgulho ter o pavilhão completamente cheio, mas ao mesmo tempo nesses momentos eu também penso que não é só quando se conquista alguma coisa ou só quando a equipa está num bom momento que precisamos do apoio. Portanto, eu acho que... André, mas o André sabe que as pessoas, o público, não vai ver jogos. Quem joga não pensa assim, quem treina também não, mas o público não vai ver jogos, o público vai ver a sua equipa ganhar.
E o público vai atrás dos resultados. Não, mas nós este ano, por exemplo, para lhe dar um exemplo, perdemos um único jogo em casa, portanto, ou seja, correu bem em casa, portanto, o público podia acompanhar a equipa a ganhar porque estava a ganhar, portanto, não estava, era, obviamente, durante a época, nós não sabemos depois, estamos num momento de decisão, mas ao longo da época tivemos sempre prestações extremamente positivas, ao contrário da época passada, mas este ano tivemos realmente essas exibições, e depois de termos tido o jogo com o Porto, que também deu algum impacto e deu uma boa imagem da equipa, podia ter sido a partir dali também um tónico para começarem mais ao pavilhão, e nem por isso aconteceu. Portanto, acaba por ser um bocadinho para nós, e mesmo para os jogadores que vêm de fora, que não são torrenses. Os torrenses já estão um bocadinho habituados, infelizmente, mas eu que treinei outros clubes, e os jogadores que vêm de fora realmente sentem isto, ou seja, sentem que é um clube que tem condições, se calhar, das melhores que existem a nível nacional, com um clube que oferece realmente muitas condições para se fazer um bom trabalho, independentemente da questão orçamental, mas em termos de condições físicas, realmente oferece muitas condições. E depois chega-se aos jogos e não se vê ninguém, vê-se ali 2 ou 3 familiares a apoiar, mas não se vê realmente algo como se vê nos jogos na Zona Norte, e quando se vê até noutros pavilhões. Toda aquela pressão do público que até parece que puxa os jogadores exatamente, para a frente, nos momentos complicados estão lá para dar um apoio, portanto, e nós realmente sentimos isso, e acho que é uma das poucas coisas negativas que nós sentimos ao longo desta época, é realmente esse aspecto. Mas apesar de ser uma crítica, acho que é construtiva, portanto, mas acho que é um bocadinho cultural, portanto, não é por ser nada contra a física ou contra nós, ou porque não é, parece-me a mim ser um pouco cultural, e acho que devia ser algo que se devia melhorar nesta cidade. Os jogos também têm de ser mais publicitados, também tem que ser, é assim, quem sabe dos jogos é ali meia dúzia de sócios da física, tirando estes jogos, o jogo com o Porto toda a gente soube, o jogo decisivo também, o Carvalho também toda a gente soube, claro. Mas até aí as pessoas não sabem bem quando é que se joga, e depois há também o problema. Os jogos começam a mudar de horários, mudam de dias, umas vezes são à sexta, outras ao sábado. A hora não é por acaso, exceptuando aquele jogo que eu estou a dizer que realmente foi mesmo muito novo, quase ninguém a ver, que foi um domingo, porque tinha havido Gym no Oeste nesse fim de semana, sim, e nós não conseguíamos jogar ao sábado. Os jogos geralmente são ao sábado às 6h30 da tarde, portanto, quem sabe, ou quem está a par do hóquei, sabe que nós em casa jogamos sempre a essa hora. Aquilo que me está a referir à divulgação poderá ser, eu não estou a dizer, eu quando falo nesta situação não estou aqui a imputar responsabilidades a este ou aquele, portanto acho que sim, que poderá ser, e acho que é um dos aspectos que eu também tenho falado no clube, que provavelmente temos de ter outro tipo de estratégias para movimentar mais gente, porque o próprio clube precisa disto, não somos só nós que estamos dentro do espetáculo. Vocês precisam do apoio, mas acho que a própria física, a associação, movimenta tanta gente durante a semana, durante o dia inteiro, e depois no fundo isto acaba por ser um espetáculo, e o hóquei neste momento está novamente numa fase muito boa, e com o nosso campeonato é considerado até o melhor campeonato do mundo do hóquei neste momento. E portanto acho que é algo que devia ser impulsionador para haver aproximação do público à equipa. Aliás, nós tivemos 3 equipas, não foi? Na Final Four da Liga dos Campeões de Hóquei, não foi? Como se costuma dizer agora um bocadinho na gíria, ou no meio... No hóquei somos ingleses do futebol. Deixa um bocadinho que é o Barcelona e Portugal. Portanto, é o Barcelona em Espanha, e o resto são portugueses, e os melhores jogadores estão a jogar pelo Barcelona ou estão nos clubes portugueses atualmente. E até porque no campeonato português há alguns dos melhores jogadores do mundo que vêm desses países, desses clubes, jogar para cá. Penso eu também, posso dizer que é uma barbaridade, mas penso que há bons espanhóis, bons italianos, bons argentinos a jogar no nosso campeonato. Não é? Inclusive, no próximo ano já vai haver também dos melhores franceses também. Aqui também. Ou seja, Portugal neste momento, e era esse um dos objetivos também para a física, para a cidade, era estar também no melhor campeonato do mundo, e nós é também importante por isso. E estão os melhores jogadores do mundo. Portanto, à exceção do Barcelona, que consegue ainda captar os melhores jogadores do mundo. A seguir, Benfica, Porto, Oliveirense e Sporting, claramente são equipas que estão a atrair os melhores jogadores do mundo, e
e mesmo neste momento a maioria dos jogadores estrangeiros querem vir jogar para Portugal, portanto, e nós sentimos isso, inclusive com a nossa subida de divisão, nós temos eu nunca tinha sentido um pouco isto, neste momento já há empresários também no hóquei, que não havia aqui há uns tempos atrás, e existem realmente jogadores que querem vir para o campeonato português, querem experimentar o campeonato português, porque toda a gente sente que é realmente o campeonato mais competitivo, e é uma experiência nova, um pouco diferente das últimas que eu tive, se calhar, na primeira divisão, porque há uma envolvência no campeonato que faz ser considerado o melhor do mundo, e que toda a gente neste momento quer jogar neste campeonato. Já agora, André, deixe-me pôr aqui um parênteses muito pequenino, e acabou de me falar do campeonato francês também, mandar um abraço muito grande, que eu sei que ele nos vê de vez em quando, para o Pedro Chambel, eu penso que é Pedro, sim. Se não for Pedro, é o Chambel Júnior, que acabou de ganhar também a Taça de França em hóquei em patins. Novamente, já é a terceira vez, não é? Eles campeões não conseguem, mas a taça limpam aquilo sempre. Pedro, para ti aí para a França, um grande abraço e os parabéns por mais esta Taça de França também. Não é só cá que se ganha coisas, aí também. E boa estada para os países da Gália, não é? É por aí. Da minha parte também quero dar os parabéns. O Pedro foi uma das pessoas que nos deu os parabéns também por esta subida de divisão. O Pedro esteve connosco na última subida da Física, e na última vez que a Física esteve na primeira divisão era um dos guarda-redes do plantel. Portanto, e os nossos parabéns também. Aproveito publicamente também para lhes dar, porque foi uma das pessoas que nos deu também os parabéns para esta conquista. E o Pedro habituou-se a ganhar taças, não quer outra coisa, não é? Sim, ainda não conseguiu ser campeão, tem sido vice-campeão de França, penso nas épocas todas que teve, mas por aquilo que nós temos conhecimento tem feito realmente boas épocas, e tem-se sentido bastante bem nessa experiência. Ou seja, há torrienses, há os franceses a virem para cá, mas há portugueses e torrienses a brilharem lá fora também. E parece que ele é considerado mesmo, normalmente, dos jogadores mais importantes da equipa dele, quando jogam e quando ganham coisas. Mas voltando à Física, os jogadores eram todos portugueses, eram todos Torres Vedras. Quantos jogadores tinha a Física este ano? Nós tínhamos um plantel de 11 jogadores, mas temos que abranger um pouco mais, porque a nossa equipa de sub-20 foi um suporte importante para esta conquista. Nós, sendo eu também o coordenador da parte da competição, a equipa de sub-20 tem sido sempre um apoio à nossa equipa sénior, e com as lesões que nós tivemos ainda tiveram que auxiliar mais e trabalhar mais. Muitos deles chegaram a treinar e jogar e participar diretamente no campeonato, mas queria também, neste caso, aproveitar para agradecer esse trabalho também da equipa de sub-20. Mas esta equipa, e é um orgulho que eu também tenho, é que é constituída por uma percentagem muito alta de jogadores torrienses ainda. Eu gostaria... Esta equipa, estamos a falar de um plantel sénior. Sim, os sub-20 também são todos, mas a equipa sénior tem dos 11, penso que são 7, 8 jogadores daqui da cidade, formados aqui na Física. E portanto também acho que é um motivo de orgulho para a Física conseguir fazer isto. Não deverá haver muitos plantéis a nível nacional que isto acontece, e tinha um objetivo muito pessoal, e já transmiti também isto ao grupo, e nós estamos agora no momento da construção do plantel. Gostaria muito de termos essa percentagem alta de jogadores. A última vez que estivemos na primeira divisão também tivemos uma percentagem bastante alta de jogadores da formação. Sei que alguns já estão numa fase de fim de ciclo, digamos assim, porque já tive muitos anos, inclusive na primeira divisão, mas alguns deles, aliás, todos eles, os que estão, ainda têm muita qualidade e podiam prestar acrescentar essa qualidade ao plantel no próximo ano, pela experiência, pela qualidade, e gostaria imenso que isso acontecesse. Obviamente nós temos que reforçar, dentro das nossas possibilidades, o plantel. E para a próxima época, com que tipo de plantel é que o André está a contar? É um plantel extremamente competitivo, e para lutar um pouco, primeiros 2, 3 lugares eventualmente não, porque há equipas com muito dinheiro, muito fortes, que têm os principais jogadores, e esses que nós estivemos a falar, os melhores nacionais, estão por lá. Embora a Física se tenha batido ali taco a taco com o Porto,
nos oitavos de final da Taça de Portugal, mas são jogos diferentes, são motivações diferentes. Essas equipas, quando têm que ganhar, aí estão super motivadas também. Mas estão a fazer uma equipa ou pensar fazer uma equipa para que patamar? Para aquele patamar de tentar ir ali a ver se consegue um lugar europeu, andar ali para cima, para não descer de divisão. Que plantel é que pensa que pode ter? Não é que quer ter, é que pode ter. Exatamente. O orçamento não é tão grande quanto isso e aquilo não estica. Exatamente. A Física e a direção da Física têm feito um trabalho de recuperação essencialmente do clube. E nós sabemos disso desde o primeiro momento que eu vim para cá, e na altura realmente o clube estava realmente numa situação bastante complicada, e nós temos que ser realistas e perceber que realmente o clube está a melhorar, está novamente a criar condições. Não é por acaso que vão reestruturar o campo principal e vão para um piso novo, tabelas, portanto é um investimento enorme. Aliás, já está a ser feito. Exatamente. Já vi fotografias disso. Acabou a época do Foi o último jogo, era mesmo. Começaram para lá a partir qualquer coisa, que eu não sei o que é, mas estão a partir qualquer coisa, não estão? Então o piso, sim. E nós, sabendo disso e sabendo também o facto da primeira divisão, como eu referi, que está num nível muito alto, com uma qualidade tremenda, nós estamos a tentar primeiro manter a base que nós temos, que nós consideramos que é uma base de qualidade e de alguma experiência, e acho que era extremamente importante conseguirmos manter. E depois ir buscar aqui 2, 3 jogadores no máximo, que sejam jogadores que venham trazer mais qualidade ao plantel. Tem que ser cirúrgico, ou seja, tem que ser aquisições cirúrgicas, porque nós não temos. Não há dinheiro para estragar. Exatamente. Tem que ser bem aproveitado. Tem que ser bem aproveitado, e penso que as coisas estão bem encaminhadas para isso acontecer. E o meu grande objetivo era realmente não se perder as referências, no fundo são os pilares desta equipa, que são os jogadores que já estão cá há muitos anos, mas continuam a manter não só a motivação de continuar a jogar, que é muito importante, mas qualidade. Então, André, quer dizer que para o próximo ano podemos contar com o André e com a equipa da Física em bom plano, onde só vai faltar mesmo mais público nas bancadas. Esperemos que sim, mas esperemos também que não falte público nas bancadas. Esperemos realmente ter uma equipa competitiva e que dê alegrias à Física e à cidade. Para já, novamente, os parabéns a este emblema torriense, centenário já, não é? Sim. Já centenário também, por mais esta conquista, por mais esta subida de divisão. As maiores felicidades para o próximo ano. Exatamente. André, eu quero agradecer uma vez mais o facto de ter estado connosco. Mais uma vez, em seu nome, como treinador da Física, da equipa de hóquei da Física de Torres, que acaba de subir à primeira divisão, à principal divisão nacional, do principal campeonato do mundo. Parece que sim, já é unânime nesta altura. Os nossos parabéns e os nossos desejos de que para o ano consigam ter o maior sucesso, e se tiverem derrotas, que têm, com certeza, o desporto é assim, é que as encarem como desporto. O desporto é isso mesmo, e sucesso para o próximo ano. Obrigado, e queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e continuem a fazer o excelente trabalho que têm feito. E apelo mais uma vez para nos acompanharem, porque se calhar esta forma de divulgação, que também falou um pouco sobre isso, isto também pode ser algo para as pessoas perceberem aquilo que está a ser feito na Física e aquilo que foi conseguido, e que de certa forma também nos acompanhem ao longo da próxima época. A Física é que merece, nós só fazemos a nossa obrigação sempre que podemos. Nestas coisas regionais somos sempre poucos, isto é curto, é como os vossos orçamentos, é mais seguro, não conseguimos esticar isto para todo o lado, mas sim, a Física merece seguramente. André Gil, obrigado então mais uma vez. Com a nossa parte podem contar sempre, a revista Festa RTVO, nós estamos cá para outra coisa, e com a vossa simpatia, com certeza que com o vosso valor vamos conseguir lá chegar. Obrigado então, boa época. Muito obrigado. Por hoje vamos ter que ficar por aqui, mas na próxima quinta-feira vamos voltar e vamos estar por cá com outro convidado muito especial. Obrigado por ter estado connosco, então até quinta.
Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.